Eu sou Isabelle Lessa e hoje eu tô aqui com você no canal Direito Animal em Movimento para a gente conversar um pouquinho sobre a indústria da moda e os impactos que ela tem na preservação da fauna e do bem-estar animal. Para começar, nada melhor do que a gente entender num cenário panorâmico como essa indústria funciona e qual é a importância e o tamanho dela. Vamos lá? Ela está avaliada em cerca de 2,4 trilhões de dólares e representa cerca de 75 milhões de empregos no mundo inteiro, na sua grande maioria de mulheres. E aqui no Brasil ela não fica atrás. Ela é uma das maiores indústrias e ela está aqui presente há cerca de 200 anos, girando a economia do país. Hoje, ela é a segunda maior geradora de empregos, só perdendo para a indústria de bebida e alimentos juntas. 80% das suas trabalhadoras são mulheres. Ou seja, é a indústria que mais emprega mulher aqui no Brasil. Tem outras duas características muito interessantes. Ela é uma indústria aqui no país extremamente pulverizada, onde se predominam as empresas de pequeno porte. Além disso, o Brasil é o único país do Ocidente que possui uma cadeia de produção com todos os elos, começando lá com a produção têxtil e terminando com a confecção e venda das peças para o consumidor final. Uma vez tendo entendido o cenário e tendo visto o quão poderosa é essa indústria e o quão importante é para a economia, eu te coloco a pergunta: como controlar ou regular a atuação dessas empresas? Primeiro ponto é a gente entender do negócio. Isso vai ter um impacto direto na nossa questão aqui do direito animal. Vamos lá para a pré-história? Onde é que começou a história das vestimentas? Começou lá com os nossos ancestrais. Eles caçavam, mas eles não tinham que vestir, sentiam frio, precisavam se aquecer e os restos das caças deles, eles transformavam aquelas peles em roupas. E aí é o ponto que eu quero chegar com você agora. Porque o problema é que essa prática perdurou até os dias atuais, o que representa um verdadeiro retrocesso, e é o que eu chamo de idade das trevas na indústria da moda. As pessoas passaram a utilizar as peles que antes eram objeto de uma necessidade, porque era a única matéria-prima que eles tinham ali, como objeto de luxo e ostentação. Eu acredito de verdade que hoje a gente já está saindo da idade das trevas no mundo da moda e passando para a idade de luz, né? Seria o iluminismo que eu estou chamando aqui, de forma irônica, de iluminismo da indústria da moda. Que é o quê? Essa fase em que a gente tem muito mais consciência e começa a despertar para novas práticas e a necessidade real de se abandonar, sobretudo, as práticas de tortura, de maus tratos, de crueldade contra os animais. Uma coisa que o homem esquece, mas está lá no Tratado Internacional dos Direitos dos Animais de 1978, que nós, homens, né, homens e mulheres, somos seres animais, só que racionais, ou seja, e nós temos o dever de manter os outros seres animais para eles coexistirem com a gente. E é isso que a gente tem feito? Não, sobretudo na indústria da moda. Se você quer saber de um dado, e eu vou te falar para te chocar, porque é necessário, para você retirar a pele de uma raposa, por exemplo, para você fazer um casaco, sabe como é que é feito? Essa raposa ela é morta a pauladas, ou seja, um homem pega um pedaço de pau e bate na cabeça dela até ela morrer. E sabe por quê? Para preservar a pele, para não ter nenhuma mácula na pele. Mas eu te pergunto, que mácula não tem já com um processo de sofrimento como esse? E aí você vai me falar, mas você está falando de um tratado internacional, que força local tem isso? E eu vou te falar, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma previsão constitucional. E está lá no artigo 225 da Constituição, parágrafo 1º, inciso 7. Além disso, nós temos a Lei Federal 9.605 de 98, que trata de crimes, coloca como um crime federal os maus tratos e a crueldade animal. Além disso, nós temos um decreto-lei desde 1934, ou seja, essa proteção ela não é de hoje. E, além, nós temos as proteções locais. Em cada estado, aqui no Rio de Janeiro, estado que estou falando, nós temos o Código de Proteção e Defesa do Animal. E, recentemente, vocês vão ver aí com a professora Camila, nós tivemos promulgada uma lei e regulamentado um decreto. No ano passado, aqui na capital,
regulamentando essa questão. E aí você vai me falar, já tá tudo certo, tá tudo regulamentado, só que aí eu vou te dizer não. E aí a primeira grande crítica que eu faço a essas medidas: as penalidades são muito brandas. E aí a empresa não tem incentivo nenhum de cumprir, de se adequar. Existe uma diferença muito grande em você ter um arcabouço jurídico para te garantir proteções e a eficácia da norma. O que acontece? Essas empresas são gigantes. Muitas das vezes têm lojas espalhadas pelo mundo inteiro. Uma multa dessa, uma penalidade dessa não vai fazer nem cosquinha. É coisa que ela paga ali para se ver livre. Ela coloca, inclusive, no custo dela de passivo judicial. Ela já prevê que vai ter aquele tipo de custo. E ela não tá nem aí, ela continua com a prática dela, fazendo como se nada fosse. Então, essas medidas, elas não servem como incentivo para as empresas. Essa é a minha primeira grande crítica. A segunda é a seguinte: muitas dessas empresas, as que têm um grande impacto no setor da moda no mundo inteiro, elas não estão presentes aqui. Elas geralmente estão presentes, e aí essas marcas, elas colocam as suas fábricas em locais geralmente que não tem quase nenhuma proteção, que não tem nenhum tipo de direito regulamentado, que são mais frouxas. E aí, como é que você faz para você combater a origem se a lei está falando em maus tratos aos animais? E ela já chega aqui como um produto final e não como um fato que foi gerado aqui. Como é que você aplica uma lei? Eu vou ilustrar para você. Em 2014, uma organização de defesa dos animais internacional, ela denunciou mais de 10 grifes, incluindo Dior. E é engraçado que um representante, porta-voz da Dior, falou exatamente o seguinte: a denúncia era acerca de compra de pele de coelho para se fazer casacos. A denúncia versava sobre uma fazenda que era a distribuidora dessas peles e que essa fazenda praticava maus tratos. Isso acontece na cadeia de produção, você terceirizar, né? E aí, o porta-voz da Dior disse assim: olha, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu desconheço que essa empresa faça isso, que essa fazenda faça isso, e eu estou dentro das normas da União Europeia. E esse é o terceiro grande problema. Porque, por exemplo, se você for pegar lá as normas e diretivas da União Europeia, ela ainda é muito branda, muito incipiente em relação à proteção e defesa dos animais. Ela tenta reduzir um pouco a crueldade animal, mas ainda existe a possibilidade de testes em animais. Ela elenca uma série de hipóteses em que várias crueldades animais podem acontecer. Então, uma empresa dessas que mantém a sua fábrica num local com regras mais brandas, o produto dela já chega para nós com essa crueldade carimbada, e é lá no país de origem onde ele foi fabricado. E aí, como é que você faz para mudar essa cultura? Eu quero que você pense junto comigo. Muitas empresas nos últimos anos já vêm adotando políticas diferentes em relação à produção de roupa proveniente de matéria-prima animal, de pele, de couro. E aí eu te pergunto, por que será que essas empresas mudaram a postura delas? Por que será que, de repente, elas se conscientizaram e passaram a respeitar, a obedecer às normas? Sobretudo, por que elas tiveram essa atitude se, por exemplo, as que estão lá inseridas nesse contexto, né, com suas fábricas na China, na Índia? No mundo da moda, uma imagem diz mais do que 1000 palavras. A indústria, ela se sustenta por causa da imagem. E aí você imagina, numa semana da moda, que um ativista invade um desfile, uma passarela internacional, com faixas, com fotos de animais mortos ou com outras coisas para te chocar. Isso vale mais do que qualquer norma ou diretiva. E aí por quê? Porque a empresa vai olhar aquilo e vai se penalizar? Não, ela não vai se penalizar por causa disso. Mas ela vai ver o impacto que aquela imagem vai gerar no consumidor dela. Ele sim, o consumidor, tem o poder de mudar, de transformar. E na história da moda, todos esses movimentos ativistas tiveram um papel fundamental. E justamente para quê?
para mudar a mentalidade do consumidor e ele reagir e exigir mais dessas empresas. Então aqui nós temos 3 soluções propositivas: a imagem, a importância da defesa, né, dos ativistas e da defesa dos direitos dos animais, e 3, a importância do papel do consumidor como agente transformador. E aí eu te falo, mas a gente volta lá na Idade das Trevas. Os consumidores, eles eram influenciados, eles não tinham essa consciência. Pois é, mas isso mudou. E isso mudou na minha geração e desde a geração dos millennials para cá. E essa nova geração, ela é ainda mais exigente. Ela está disposta a pagar mais caro, mas ter um produto que tenha valor. Um produto que seja sustentável, que respeite as relações trabalhistas, que respeite a vida humana, a vida animal, o planeta. Esse consumidor, ele é muito mais consciente e ele está ditando as regras, e é por isso que as empresas já estão mudando, muito mais do que por qualquer outra regra. E aí existe uma 4ª solução, que aliás eu gosto bastante, que na verdade é um incentivo através da legislação. Além, é claro, de você pensar formas de aumentar essas penalidades, criando um verdadeiro desestímulo aos infratores, é você criar uma espécie de barreira à entrada. Quando você não tem condições de controlar a fabricação das peças, porque elas são feitas em outros locais, você tem a possibilidade de instituir regras, normas, leis, decretos, impedindo a entrada dessas mercadorias no seu país, no seu estado, no seu município. E como é que você faz isso? O governador da Califórnia fez isso no final do ano passado e instituiu que em Los Angeles e São Francisco estava proibido o uso, a utilização de casacos de pele. Então, não entra aqui no meu município, não entra aqui no meu estado casacos de pele. O que você faz com isso? Você cria uma verdadeira barreira à entrada. Você cria um verdadeiro desestímulo, desincentivo a essas empresas. Porque você imagina só, se essa empresa está acostumada a exportar para o seu país, que é um grande consumidor, e aí você vem e fala, não, aqui não entra mais. Aqui vocês não podem. Por mais que ela não possa impedir a fabricação que é feita em outro local, ela pode impedir com uma barreira à entrada. E aí essa empresa que está acostumada a exportar, tendo essa perda, ela vai ser desestimulada a fabricar. Ou seja, é um estímulo através da norma de forma indireta e é muito eficiente, muito eficaz como implementação de políticas de transformação, sobretudo quando a gente está falando de países até com culturas muito diferentes. E aí você me pergunta, é só essa, né, a discussão que tem do direito animal dentro da indústria da moda? Não, claro que não, e renderia aqui assunto para um vídeo de mais de meia hora, de 1 hora, de vários dias. Mas é importante a gente ter em mente também que existe uma outra questão, a do preconceito que as pessoas criaram em relação a outros materiais, a outras matérias-primas. Existiu também esse período, né? Hoje, na geração atual, a gente não vê tanto, mas na geração anterior existia um preconceito muito grande com couro sintético, por exemplo, né? Todo mundo torcia o nariz, e isso não é de luxo, isso não é de verdade, ninguém queria o que era sintético. Em relação ao couro sintético em especial e a outras fibras sintéticas, isso merece especial atenção. Por quê? Porque várias delas são derivadas de petróleo. E a gente não pode trocar o sofrimento animal pelo sofrimento do planeta como um todo. Então, a gente tem que pensar, assim, em fontes de matéria-prima para desenvolver produtos, vestimentas, sapatos de forma mais sustentável e de forma mais acessível a todos os consumidores, para que isso não vire uma nova moeda, né, de ostentação. Para a gente fechar aqui o mini curso, é que quando a gente fala de pele animal, a gente não está falando necessariamente de animais exóticos, tá? Porque aí entra numa discussão de um nível de alto valor, em que você fala, não, mas um casaco de pele, isso é só para 1 ou 2, 3 pessoas. Eu tô falando aqui de uma indústria que a gente vive todos os dias e por tanto viver a gente esquece dela. A indústria de sapato, de bolsa, de cinto, por exemplo, é tudo couro. Além disso, a lã, ela também provém de origem animal. Além disso, a seda também é proveniente de origem animal. Então, a gente tem que repensar a estrutura dessa indústria, né, no sentido de
nos reinventarmos na matéria-prima de forma sustentável num todo, não só em relação aos animais exóticos, mas também aos outros animais que estão no nosso dia a dia que a gente nem percebe. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. É um mini curso para a gente começar a conversar, né, abrir a nossa cabeça em relação aos impactos que a indústria da moda, que essa indústria poderosa e super importante na economia, tem na proteção da fauna, na preservação da fauna, no bem-estar animal. E conto com vocês aí nessa luta. Ano passado aqui no Brasil a gente teve um avanço grande, foi aprovado lá no Senado uma lei que transforma, né, os animais de meras coisas para animais, né, seres dotados de sentimento. Então, eu espero que essa humanidade, de fato, chegue também na indústria da moda, que a gente passe a enxergar não apenas peças de vestuário, não apenas peças de roupa, que a gente possa olhar para uma roupa e enxergar a vida, e não só a vida humana que as criou, não só a vida humana que fez dela uma peça de arte, talvez, mas a vida humana que está ali atrás. É o trabalho escravo, é a vida humana no meio ambiente e é a vida animal que está ali atrás também.